Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a nossa vida hoje. Como os nossos irmãos já disseram, é um prazer estar aqui com vocês. Passei a maior parte da minha adolescência e da minha juventude aqui, então é sempre muito bom estar aqui. Muita gente que eu não conheço, mas sempre tenho boas memórias, boas lembranças do que o Senhor me permitiu caminhar aqui nessa comunidade, daqui seguir para o seminário e do seminário para o ministério. Então, é muito bom estar com vocês, espero poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, que isso traga edificação à sua vida. Nós vamos ler um texto para a nossa reflexão, que se encontra em Êxodo 33. Eu vou fazer menção a partir do capítulo 1, mas quero ler com você do verso 7 ao verso 11. Gostaria que nós lêssemos a uma só voz. Acredito que nossa irmã vai projetar, então podemos ler juntos. Vamos lá? Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhes clamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que o Senhor nos abençoe e abençoe sua palavra. Recentemente eu ouvi uma expressão do John Piper, que é uma das grandes referências do pensamento bíblico reformado da nossa época. E o Piper estava falando sobre pecado, e ele disse que o problema do cristão com o pecado é que nós não temos usar as palavras dele, né? Nós não acreditamos na presença de Deus. O problema do cristão com o pecado é que nós não acreditamos na presença de Deus. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso e vendo a fala dele como um todo. E eu acho que dá para explicar isso da seguinte forma. Todo mundo aqui já falou mal de alguém em algum momento da vida. Ok? Joia? Não que a gente deva se orgulhar disso, mas em algum momento falamos mal de alguém. Se a pessoa de quem nós falamos mal estivesse na nossa frente na hora que nós estávamos falando mal, nós não falaríamos dela. Talvez a gente até já tenha usado a expressão numa outra posição, dizendo assim, quero ver falar na minha cara. Porque quando está de frente, é complicado. O que o Piper está querendo dizer, o que ele está dizendo de fato, é o seguinte. Como nós temos esse problema em elaborar a questão da presença de Deus, por exemplo, a gente diz assim, a gente repete o texto bíblico, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. A gente lê Apocalipse que diz que o Senhor caminha no meio da igreja. A gente diz que Deus está presente em todos os lugares, mas ainda assim a gente peca. Ainda assim nós
continuamos praticando comportamentos pecaminosos e algumas vezes repetindo os mesmos comportamentos pecaminosos. Nós dizemos que Deus está presente em todos os lugares, mas agimos como se Ele não estivesse presente. É como a criança que na frente dos pais se comporta de uma forma e longe dos pais se comporta de outra. Todos nós já fomos crianças. Todos nós já... Bom, os pais não deveriam se assustar com isso. Mas nós, embora façamos toda a declaração correta sobre a presença de Deus, ainda continuamos pecando. Talvez a fala só saia dos nossos lábios, mas a convicção não está no nosso coração. Há uma composição que foi feita, não me lembro agora do nome do grupo evangélico, não é desse nosso circuito Rio-São Paulo, né, mais Nordeste. E ele diz assim: Senhor, me perdoe por lhe fazer testemunhar o meu pecado. Me perdoe porque eu pequei, o Senhor estava diante de mim e o Senhor testemunhou o meu pecado, eu agi contra o Senhor, na sua presença, como se o Senhor não estivesse aqui. Esse texto é um texto que fala sobre presença. E a presença de Deus é algo que nós precisamos estudar, compreender, orar, pedir a Deus que nos faça sensíveis à sua presença. Porque a consciência da presença de Deus mudará o nosso comportamento. A convicção plena de que Deus está presente, e isso não ser um discurso que eu estou fazendo, que eu estou elaborando, vai mudar a maneira como eu me comporto. Pense em todas as coisas que você fez ao longo desse dia. Todas elas. Será que você repetiria todas elas exatamente da mesma forma se você estivesse vendo Jesus Cristo na sua frente? Você faria tudo o que você fez hoje? Você falaria tudo o que você falou hoje? Você teria exatamente os mesmos comportamentos, da mesma forma, se você estivesse vendo Jesus ao seu lado a cada momento, a cada segundo desse dia? O texto fala que houve uma mudança em como Deus agia no meio do povo em relação à sua presença. O texto que nós lemos, esse episódio, está posterior ao episódio do bezerro. Todos nós nos lembramos do episódio do bezerro. Moisés está no monte, Moisés está com Deus, Moisés está recebendo as placas da lei, e Deus fala para ele assim: então, Moisés, você está aqui, mas o negócio lá embaixo está indo de mal a pior. Desce lá, porque a coisa está complicada. Esse mesmo Deus, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, os textos dizem que Deus está conduzindo o povo. A presença dele está conduzindo o povo. Deus fala com Moisés assim: olha, não vou levar eles pela terra dos filisteus para que eles não fiquem assustados. Eu vou levar eles por outro caminho. Deus os está conduzindo, Deus os está levando. Quando a gente lê os versos 3 e 4, melhor, versos 2, 3 e 4, diz assim: enviarei o anjo adiante de ti. Antes é Deus quem está conduzindo o povo. Agora ele diz assim: não, eu vou enviar o anjo que vai à frente de vocês. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de vocês. Isso é grave demais, é pesado demais. O Deus que fez todo o processo, o Deus que chamou Abraão e veio refazendo, ampliando a sua aliança com cada um dos patriarcas, que foi, tirou o povo do Egito e atravessou o mar com eles. Agora, diante da desobediência do povo, diz assim: eu não irei mais no meio de vocês. Eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou levar vocês à terra que prometi entregar a seus ancestrais, mas eu não irei com vocês. O comportamento do povo,
a mentalidade do povo, as ações do povo, os amores do povo, fizeram com que Deus mudasse a forma como ele iria agir naquela situação. Eu não subirei com vocês, eu não irei com vocês, porque vocês são um povo duro. Vocês são resistentes à minha palavra. Eu não irei com vocês. Verso 4 diz que o povo, ao ouvir estas palavras, ouvir essas notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios. O povo caiu em tristeza. Imagine, essas pessoas aqui estão no meio desse processo, elas estão saindo de um lugar, eles estão saindo da prisão do Egito para ir para a terra que Deus prometeu. E nesse ponto Deus diz assim, então, agora eu não vou mais com vocês. Vou mandar um representante. Eu não vou mais com vocês. Aqui é um momento em que a figura de Moisés se torna de fato um mediador entre o povo e Deus. Porque agora o texto diz que Moisés entra na tenda e na tenda Deus fica face a face com Moisés. A glória de Deus agora ela é manifesta de forma pessoal a Moisés e não mais daquela forma ampla a todo o povo. Perderam a presença de Deus. Agora, você precisa entender, nós fomos feitos para a comunhão plena com Deus. Nós fomos feitos para conhecer o coração do Senhor. Nós fomos feitos para rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós fomos feitos para uma consciência profunda de que Ele está presente quando nos deitamos, quando acordamos, quando trabalhamos, quando cuidamos dos nossos filhos, quando fazemos o nosso trabalho, quando realizamos nosso ministério, quando cumprimos nossa missão. Nós fomos feitos para uma vida onde há uma consciência profunda da presença de Deus. E talvez agora venha à sua memória o texto que diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Deus não está distante porque Ele escolheu estar distante de nós. Ele está distante porque os nossos pecados nos separam dEle. Nos separam dEle. Porque Deus é o Deus de santidade e glória. E se nós estamos no exercício do pecado, não há comunhão entre pecado e santidade. É pesado demais. Nós somos chamados para uma busca constante e permanente de Deus. Nós somos chamados para desfrutar intensamente dessa relação com Deus. Nós somos chamados para ter o tipo de experiência que Moisés está tendo com o Senhor dentro da tenda. Face a face. Percebendo a grandeza, a glória, manifestando nossa fraqueza, nossas limitações, sendo sarados, restaurados, renovados, fortalecidos, colocados de pé. Há um outro exemplo bem de universo infantil, que crianças que têm irmãos mais velhos, eu só sei disso por observação, não tem irmão, né? Mas crianças pequenas que têm irmãos mais velhos, sempre são muito valentes quando os seus irmãos mais velhos estão perto delas. Certo? Desafiam os outros porque o seu irmão mais velho está ali ao lado delas. Ninguém vai mexer com elas enquanto seu irmão mais velho está ali ao lado delas. A presença do seu irmão mais velho os enchem de coragem. Nós fomos chamados para esse tipo de relação, esse tipo de vida. Nós somos chamados a ter um comportamento corajoso porque Deus está conosco, Deus está ao nosso lado e nós estamos em comunhão com Ele, nós somos íntimos dEle. É a fala constrangedora que os discípulos têm que ouvir de Jesus ao barco e Jesus olhar para eles e dizer assim, mas por que vocês estão tão apavorados desse jeito? Não, mas tem uma tempestade, não, mas as ondas estão altas, não, mas o vento está forte. Mas isso não faz a menor diferença porque Jesus está no barco e se Cristo está no barco, tudo está bem.
Apesar de que lá fora pode estar terrivelmente conturbado. Mas a questão é a presença de Jesus naquele lugar. Nós fomos feitos para esse ambiente de intimidade na presença do Senhor. Mas nós talvez vivamos uma realidade onde nós nos distraímos com muitas coisas que desviam a nossa atenção da presença do Senhor. Nós nos concentramos em muitas outras coisas quando deveríamos estar diariamente, profundamente concentrados em Jesus Cristo e na ação dele, no poder dele sobre a nossa vida e sobre o mundo ao nosso redor. Nós somos os filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A consciência da presença do Senhor. A consciência de saber que eu sou filho de Deus. Davi tem uma boa consciência de que é filho de Deus. Davi vai para uma situação que é humanamente impossível ali. Ele é só um garoto, ele é pequeno, ele não tem treinamento, ele não tem armamento, ele é todo desfavorável naquela situação ali. O gigante é todo favorável naquela situação ali. Tudo é favorável para ele. Ele é o gigante que desce para o campo de batalha todos os dias e afronta o exército inteiro e grita no meio do campo de batalha: dá-me um homem! E ninguém tem coragem de descer e enfrentar ele. Por quê? Porque ele é um gigante, porque ele é muito forte, porque ele é adestrado na arte do combate, porque ele tem muito armamento, ele precisa de um servo só para levar o armamento dele. E o Davizinho? Davizinho tem o quê? Gente, humanamente o Davizinho não tem nada. Você talvez já tenha ouvido alguém falar assim: não, mas porque... Quer dizer, ele era pequeno, então ele era mais rápido, e a pedra dá para jogar de longe, né? Nada disso. Davi não venceu por causa de nada disso. Davi venceu a partir da declaração que ele faz no começo dessa história. Você vem contra mim com um armamento, força e tudo isso. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tem plena consciência de quem ele é. E Davi sabe que ele não está entrando no campo de batalha sozinho. E Davi sabe que a dele vai o Senhor. O que garantiu a Davi o êxito daquela situação não foi ele ser mais rápido, não foi ele ter feito uma escolha apropriada de uma arma que nem é uma arma. O que fez ele ter êxito foi a presença do Senhor indo adiante dele. Aí a gente tem que voltar no Piper. O nosso problema é que nós não cremos na presença de Deus na nossa vida. Nós estamos sempre recorrendo aos nossos recursos, às nossas capacidades, às nossas habilidades, ao nosso network, nossa rede de relacionamentos. A gente deposita muita fé e muita confiança em tudo isso. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a honra de sermos chamados de filhos de Deus. Viva como filho de Deus. Orgulhe-se de ser filho de Deus. Tenha a satisfação e a alegria de se mover não como um ser humano órfão, mas como alguém que antes era órfão, mas agora é filho do Altíssimo. Tá, mas a gente tem um problema prático, pastor. Como é que eu faço isso? Como é que eu ouço a voz de Deus e como é que eu obedeço a voz de Deus? O Jonatas falou que eu tenho meia hora. Eu não sei quanto tempo estou falando. Estou perdido.
Se você não conhece, você precisa dar um passo atrás. Eu falo isso há trocentos anos. Você é cristão? Você precisa ler um livro de história da igreja. Você precisa ler um livro de história da igreja. Você precisa ver como é que esse negócio começou, pelo que os homens e mulheres do Senhor no passado sofreram, passaram, enfrentaram, lutaram, para que hoje você estivesse sentado nesse banco aqui. Você precisa ler um livro de história da igreja. Dentre os muitos que nós podemos falar na história da igreja, o movimento puritano é uma coisa espetacular e fora do padrão. Porque o movimento puritano, ele combina o melhor dos dois mundos. O movimento puritano, ele é profundamente doutrinário, teológico, reformado e calvinista. Os caras conhecem a doutrina, os caras praticam a doutrina, os caras estudam a Bíblia. Essas famílias são famílias fortes, o marido, a mulher, os filhos, eles têm uma prática do culto devocional que se perdeu ao longo da nossa história. Você quer ver arrumar uma confusão em casa e falar assim, vamos fazer culto doméstico. Cara, acontece de tudo. Entendeu? No dia que vocês marcaram de fazer o culto doméstico, você chega atrasado, o trem dá ruim, o carro quebra, tudo dá errado. No dia que você se dispôs a fazer culto doméstico, juntar sua mulher, seu marido, seus filhos, e numa mesa ao lado da Bíblia, ler a Bíblia, cantar, orar, interceder, ensinar, pregar, tudo dá errado. Os puritanos tinham um apego profundo à doutrina e à palavra e faziam suas orações todos os dias, pela manhã e à tarde. Faziam um culto doméstico todos os dias. Mas mais do que isso, um puritano, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, que ele sentisse que estava sendo impelido por Deus, mesmo que ele não entendesse o porquê, ele parava por algum momento e orava ao Senhor. Quanto tempo da sua vida é gasto com oração? Os puritanos, eu disse que eles combinam o melhor de dois mundos porque eles são profundamente teológicos, ao mesmo tempo que eles têm profunda piedade cristã genuína. Eles são doutrinários ao mesmo tempo que eles são fervorosos. Tem uma biografia de George Miller. E ele fica muito impactado porque chamam ele para ir numa reunião de oração, numa casa. Alguns homens estão reunidos orando. E aí, agora vamos orar. E eles estão ajoelhados, e ele diz que o cara que está do lado dele começa a orar. Ele fala assim, o cara orava como se Deus estivesse ali do lado dele. E isso mexe muito com a gente, porque parece que a gente ora. Como é que a gente ora, né? Parece que a gente está cumprindo uma tarefa. Sem essa percepção de que Deus está ali no lugar que a gente está, levando a nossa voz, falando, ele fala como se Deus estivesse ao lado dele, enquanto ele está ajoelhado orando. George Miller fica impactado com aquilo. Porque os puritanos combinam e harmonizam maravilhosamente profundidade teológica com profundidade de espiritualidade, de piedade, de convicção, de fervor. E eu ouso dizer que é a melhor combinação que a gente tem de fé cristã, é quando a gente consegue misturar profundidade doutrinária com fervor espiritual. Orar
como se realmente, porque realmente houvesse poder para mudar a realidade, mudar o mundo pela vontade de Deus, pelo projeto de Deus, pelo plano de Deus, pelo poder de Deus nas nossas orações. E algumas coisas que eu queria, então, destacar aqui, que eu acho que já deve ser para encerrar. A minha esposa sempre fala, você fala demais, rapaz. Como a gente aprende a ouvir e como a gente aprende a praticar. Duas coisas estão no campo de ouvir. E as outras três coisas estão no campo de praticar. As duas coisas que estão no campo de ouvir é orar intensamente e ler a Bíblia intensamente. Não como uma obrigação, mas como um prazer. A gente precisa mudar essa coisa de que orar e orar muito e ler muito a Bíblia é uma obrigação. Isso não é uma obrigação. Isso tem que ser uma consequência natural da nossa fé. A fé nos leva a orar. E orar muito, e orar profundamente, e ler muito a Bíblia, e ler profundamente, e estudar a Bíblia todos os dias. E quanto mais a gente estudar, mais a gente querer se aprofundar na leitura do texto bíblico. Quem aqui já assistiu o filme Quarto de Guerra? Muito bem. O Quarto de Guerra é muito provavelmente baseado na experiência dos puritanos. Por quê? Os puritanos, quando construíam as suas casas, construíam um lugar só para orar. Não é o escritório. Não é o escritório cheio de livros. Não é o escritório com a escrivaninha cheia de documentos, onde tem as contas para pagar. Não. É um lugar, geralmente um recinto pequeno, onde tem uma mesinha, uma cadeira, eu vou usar o termo, mas a maioria das pessoas já nem conhece, o ginoflexório, certo? Que é um móvel que você usa para ajoelhar. E isso. E eles passam ali boa parte do dia orando. E fazendo seus exercícios de jejum e de vida devocional. E às vezes param e pegam a Bíblia e leem a Bíblia porque no momento que eles estão orando, eles se sentem impulsionados. E Deus fala ao coração deles através da palavra, eles param de orar, pegam a Bíblia, abrem a Bíblia, leem a Bíblia, se enchem da palavra de Deus e voltam a orar. E tem um registro que certa vez um fiel foi levar Richard Baxter para almoçar na sua casa, era um pastor puritano, e aí ele estava lá no momento lá e ele mostrou a planta da nova casa. E o Baxter perguntou assim, onde é que está o recinto de oração? Eu falei assim, não tem. Ele falou assim, eu tenho medo de um tempo em que as pessoas não construirão mais locais específicos para orar sozinhos em suas casas. Não tem mágica, irmãos. Orar muito e com intensidade, ler muito a Bíblia e com intensidade, é construir um diálogo com Deus onde a gente fala e Ele fala com a gente. Não tem mágica nisso, não tem estalar de dedos, não tem É sobrenatural, mas não é como comumente as pessoas se referem ao sobrenatural. É disciplina. Os primeiros, os cristãos reformados, os puritanos e uma classe enorme de cristãos e teólogos e pastores se referem a isso como disciplina espiritual. O que é disciplina? Disciplina é algo que você se impõe a fazer, não é algo que você quer fazer. Tirando assim, sei lá, uns 3% que gosta de ir para a academia, o restante não gosta de ir para a academia. Vai porque tem que ir.
E depois acostuma. Porque gostar, entendeu? Gostar. Né? Eu amo academia. Não é. É porque o médico falou, você faz exercício, você morre, miserável. O médico falou, você toma vergonha e faz lá um exercício, a coluna precisa, você precisa A irmã falou para mim um dia desse, o médico falou que eu preciso fortalecer a musculatura da minha coluna, porque eu tenho, aquele que faz a coluna faz o Szinho assim, né? Escoliose, obrigado. Tem que fortalecer a sua musculatura, porque senão você vai sentir dores terríveis. Vá fazer exercício. O que ela faz? Todo dia academia. Isso é uma disciplina. Começa e se mantém por disciplina. Só que à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai encontrando o prazer de estar a sós com Deus num lugar, falando com o Salvador e ouvindo o Salvador. A Bíblia começa a alimentar a sua alma. A Bíblia começa a combater a tristeza dentro de você. A palavra de Deus começa a encher o vazio. A oração traz renovo, traz alegria, traz paz, traz ferramental, traz segurança. É esse exercício diário, constante de falar e de ouvir. É assim que a gente dialoga com Deus. É assim que a gente ouve a voz de Deus. Quando isso está construído e saudável e forte, consequências se manifestam. Que consequências se manifestam? Um apego pela santidade. Nós passamos a desejar cada vez mais sermos cada vez mais santos. Nós começamos a rejeitar o pecado. A gente começa a sentir-se mal, só que de uma forma mais profunda. Não é um mal-estar, é arrependimento, é teológico, é bíblico. Nós começamos a rejeitar e a odiar o pecado como Cristo rejeita e odeia. E nós passamos a querer limpar a nossa vida. Porque a partir do diálogo com Ele, começa a crescer essa identificação com Deus. E Deus é santo. E eu quero que o Deus santo olhe para mim e se alegre comigo. E não chore de tristeza ao olhar a minha vida. Eu passo a querer usar as palavras que agradam o meu Senhor. Eu passo a querer praticar as ações que agradam o meu Senhor. Só voltar um passo atrás aqui, na questão da palavra de Deus. Irmãos, cuidado, cautela. Cautela. Eu falo isso com tristeza e pesar. Há pastores dizendo que a palavra de Deus não é inerrante. Cuidado, a palavra de Deus é a fonte de toda a vida, verdadeira, perfeita, infalível, para transformar e encher a vida do homem. Não abra mão da palavra do Senhor. Essa palavra nos faz desejar essa vida de santidade, essa vida de profundidade, essa vida intensa com Deus. O outro desdobramento imediato que a gente vai ter é que uma vez que a gente está assim tão cheio dessa relação em Deus, a gente quer transbordar esse negócio. Lembram de Pedro? Não consigo, não posso deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão muito ocupadas com suas próprias vidas. E parece que a gente chegou num estágio onde a gente tem que convencer os cristãos de que realizar a missão, pregar, não é uma
opção, é uma consequência direta da conversão. Não é que a gente tenha a opção de evangelizar ou não, nós não temos essa opção. Se nós tivemos um encontro com Cristo, se a conversão aconteceu, se a glória dos céus encheu o nosso coração, se a palavra da verdade está em nós, nós queremos divulgar isso o máximo possível para as pessoas. A gente não consegue ocultar isso. Eu li uma história e depois eu vou deixar com o Jonas aqui, com o pastor. Você pode pegar um resumozinho do sermão, um textozinho que eu escrevi sobre o sermão. Você pode ir lá ver algumas referências e ver algumas coisas lá no material que a gente coloca. Mas uma história de um menino de 16 anos, num país onde há perseguição religiosa na Ásia. Vejam só, na conversão nós não conseguimos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O garoto é convertido, 16 anos, ok? Ele é convertido. Só que não pode pregar, não pode ter Bíblia, não pode orar, não pode cantar, não pode nada. E ele tem um amigo de infância. E ele começa a evangelizar o amigo. E o que acontece? O amigo converte. E ele começa a discipular o amigo. E a mãe do amigo descobre que o menino converteu. E a mãe do menino entrega o menino às autoridades, entrega o próprio filho às autoridades. As autoridades matam o menino que se converteu e prendem o menino que pregou. 16 anos. Se não me falha a memória, por 9 meses esse menino está confinado a uma cadeia, sendo torturado todos os dias. Todos os dias. Com tortura psicológica, espancamento, privação de sono, agulhas quentes embaixo das unhas, acordá-lo de madrugada com água gelada e fria. Tudo o que eles querem é uma declaração. Eu nego a Jesus Cristo. Faz a declaração, assina um papel e vai embora para casa. $16. Ele não negou. $16, sendo torturado todos os dias. Ele não negou. Tudo que eles conseguiram foram ver 122 pessoas dentro da mesma cadeia se converterem. Um menino de 16 anos que não vai para culto toda semana. Um menino que não tem Bíblia no celular. Um menino que não ouve pregação toda semana. Um menino que não tem música evangélica cristã para ele ouvir. Um menino que tem que decorar trechos da Bíblia para não esquecer, porque ele não tem uma Bíblia para abrir. E esse garoto com 16 anos, numa cadeia sendo torturado todos os dias, não nega Jesus. A igreja perseguida é uma coisa que envergonha muito a gente, porque a nossa vida de crente, irmãos, assim, se alguém aqui tiver levado um cuspe na cara porque é crente, no final do culto conversa comigo, porque você é uma raridade, tá? A grande maioria de nós, no máximo, é uma palavrazinha atravessada lá, um deboche, alguma coisa assim. A gente não sabe o que é.
Mas por fim, essa comunhão, esse diálogo com Deus faz com que a gente desenvolva uma comunhão forte com os irmãos. A alegria de vir aqui e celebrar. A alegria de orarmos juntos. A alegria de orarmos uns pelos outros. A alegria de nos apoiarmos, de nos ajudarmos, de gerarmos suporte. A essa alegria, e aí cresce um movimento de progresso da fé. Porque quando você junta muitas brasas vivas e acesas, o calor aumenta e o fogo aumenta e a presença é mais percebida e há mais sensibilidade à voz de Deus, ao agir de Deus. E pessoas fazem coisas espetaculares porque ouviram Deus orientar a vida deles. No ambiente de santidade, de comunhão, de alegria, de deleite na palavra, de oração individual e pública e coletiva e todo esse caldo. Faz dos filhos uma igreja poderosa para ser usada nas mãos do Senhor. Repetidamente eu me pergunto como tenho vivido a minha fé. Nós somos tão complicados, e que o André há de concordar comigo, que às vezes até o exercício do ministério nos afasta de estarmos algum tempo a sós com o Senhor. A maioria esmagadora de nós não consegue imaginar o que é passar 4 horas sozinho orando com Deus. Não consegue. Porque a gente está ocupado demais com muitas outras coisas. Mas a gente quer ouvir Deus. E a gente quer obedecer. Mas não dá para saltar para a linha de chegada, irmãos. Não tem como. Tem que fazer toda a São Silvestre. Tem que enfrentar tudo isso com oração, com leitura da palavra e ver os frutos dessa comunhão com Deus se manifestar na nossa vida. Às vezes nos queixamos de coisas, e até são corretas às vezes as queixas, de como a igreja pode ser melhor, de quantas coisas nos faltam. Nem estou falando em termos materiais, às vezes mesmo em termos espirituais. Nós olhamos e falamos assim, poxa, tinha que ter mais gente, e tinha que ter mais criança, e tinha que ter mais coisas acontecendo, e a gente tinha que estar brigando para aumentar o local de culto. Claro, tudo isso está certo, está tudo absolutamente certo o que você está pensando. Mas quanto tempo você gasta orando e meditando na palavra do Senhor? Porque esse é o primeiro passo para tudo. Toda batalha é vencida com palavra e oração. Todo recurso financeiro é alcançado com palavra e oração. Toda vitória sobre agentes malignos é vencida com palavra e oração. Imagine o desafio que quiser, a crise que for elaborada na sua cabeça. Não tem variante, ela será vencida com palavra e oração. Os frutos se manifestarão a partir de uma vida de palavra e oração. Não interessa quantos anos você tem. Você tem que orar e tem que orar muito. Você tem que ler e tem que ler muito a Bíblia. Se você tem filhos pequenos, você tem que reunir os seus filhos e orar e ler a Bíblia com eles. E contar as Sagradas Escrituras. E contar as histórias. E como diz a palavra, inculcar na mente dele a verdade. Lançar a semente. Muito do texto bíblico ele é construído num contexto agrário.
rural. E qual é a realidade do agricultor? Ele está comendo hoje aquilo que foi plantado, cultivado, regado há 6 meses atrás. É geracional. Mas hoje, ele está plantando e cuidando e fazendo os procedimentos necessários para aquilo que ele vai comer no próximo ano. A gente olha admirado para os apóstolos, para os gigantes da fé, para os heróis da fé. Então, todo mundo teve o seu tempo de cultivar. Sem ver nada. Até que um dia, a mão de Deus faz a boa semente germinar. Não sei como é que você volta para casa hoje. Eu espero que a palavra do Senhor tenha entrado no seu coração. Eu espero que você esteja mais desejoso de estar face a face com o Senhor, de ouvir a voz de Deus, se alimentar dele, e de ser um farol que brilha na escuridão, poderosamente, onde o Senhor te colocar. Que aqui seja um lugar da luz de Deus, porque há muita gente cheia da graça, cheia da bondade, cheia da misericórdia, íntima do Senhor. E Deus faça a obra dele nesse lugar. Feche seus olhos.